Olá, Teresópolis, eu sou Nelson Filho e estamos começando mais um programa OAB em Foco. Se eu não me engano, hoje é o programa de número 10. Nós estamos avançando, modificando bastante coisa. Hoje no programa nós vamos ter aqui a presença do Fábio, que é advogado do vereador Vaguinho, falando sobre essa crise que a Câmara Municipal está enfrentando, foi noticiada na semana passada. Teremos aqui o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Rodrigo Ferreira, falando sobre o Código de Direito do Consumidor, doutora Camila Liverti, falando sobre drogas. E vamos começar já com a nossa pauta da semana. Aline, é um prazer tê-la aqui. A Aline é estudante de Direito. Olá, da Unifeso. O que você tem para a gente aí na nossa pauta? Olá, Teresópolis. Bom, hoje nós temos 3 concursos para advogados, tá, com registro na OAB. O primeiro concurso é para o SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. A remuneração é de até R$ 4.300. As inscrições até dia 19 de abril, através do site www.cesp.unb.br. Também tem concurso para o Conselho Federal de Enfermagem do Rio de Janeiro. Remuneração também de até R$ 4.300. As inscrições até 5 de maio. E pode ser feita através do site www.corem-rj.org.br. Além disso, tem o concurso das companhias docas do Rio de Janeiro, com a remuneração de R$ 3.900 mais benefícios. As inscrições até dia 26 de abril e as informações e inscrições podem ser feitas através do site www.msconcursos.com.br. Além disso, a gente tem 3 cursos da ESA do Rio de Janeiro. Curso de Deontologia Jurídica, com o professor Rogério Borba, que ocorrerá de 26 de abril a 19 de maio. Curso de Direito Civil, Obrigações, professor Afonso Pernet Júnior, ocorrerá de 27 de abril a 11 de maio. E o curso de Direito Educacional, professor Rogério Borba, que também será realizado de 23 de abril a 27 de maio. As informações para esses cursos, através do telefone 21 2272 2097 ou através do e-mail esa@eoabrj.org.br. A Emerge também tem o curso de especialização para a carreira de magistratura do Estado do Rio de Janeiro. As inscrições de 16 de abril a 21 de maio. Maiores informações www.emerge.tjrj.jus.br. Temos o seminário As Mudanças na Lei do Inquilinato, que será realizado no dia 16 de abril. As informações através do DDD 21 2272 2054. Além disso, nós temos o lançamento do livro Clóvis Bevilacqua, Um Senhor Brasileiro, no dia 15 de abril, das 18 às 20 horas, na Livraria da Travessa, na rua 7 de setembro, número 54, no centro do Rio de Janeiro. Informações através do telefone 21 3231 8015. Nelson, temos 4 oportunidades para estágios e estudantes de Direito. A Nestlé está oferecendo estágio. Os requisitos, o estudante precisa estar cursando a partir do penúltimo ano. As inscrições vão até dia 24 de abril através do site www.nestle.com.br. O Banco Santander está chamando estudantes do 2º ao penúltimo ano do curso. As inscrições através do site do Banco Santander e não há prazo de inscrição determinado. A Vivo também está com uma seleção permanente durante todo o ano através do site www.vivo.com.br. E a Justiça Federal, a Subseção Judiciária de Magé, está oferecendo estágio para estudantes que estejam entre o 5º e o 8º período do curso de Direito. E as informações são através do site www.jfrj.gov.br. Eu gostaria de informar também que a Emerge mantém vários fóruns permanentes e esses fóruns ocorrem na Emerge do Rio de Janeiro. Vocês podem obter informações através do site www.emerge.tjrj.jus.br. E a última informação é um congresso brasiliense de direito eleitoral,
que ocorrerá de 5 a 7 de maio em Brasília. Para obter maiores informações, através do DDD 31, telefone 2121-4909 ou 2121-4910 ou através do e-mail eventos@editoraforum.com.br. Tá ótimo, Aline. Muito obrigado pela sua participação. Anote aí, nós montamos um site do programa, www.oabenfoco.com.br. É só você acessar essa página, que nós temos lá a nossa agenda, todas as informações pertinentes ao que a Aline falou aqui. Uma galeria de fotos, vamos ter uma galeria de vídeos também, www.oabenfoco.com.br. Agora a participação do Eleon comentando o nosso jornal Tribuna do Advogado. Eleon, com você. Uma das abordagens da Tribuna do Advogado é o teletrabalho. Discute-se a regulamentação do teletrabalho. O que vem a ser isso? É a transformação da tecnologia indo diretamente nas condições legais do trabalho, envolvendo a condição do trabalhador em relação a essa nova tecnologia. Fala-se em blogs, em notebook, em iPhone e smartphone, são novas tecnologias que vão causar novas implicações legais. Exemplo disso é o professor que trabalha na teleaula, e através da teleaula o professor leva informações para muitas pessoas, e desta forma, quando acaba a teleaula, o professor participa de chats que fica tempo após o seu período de aula trabalhando. Então ele estende o seu tempo de trabalho além daquilo que está previsto, que é a hora-aula, que é a forma pela qual o professor recebe os seus salários. Dessa forma, é preciso repensar a legislação, repensar a aplicação disso, para que possamos ter uma nova visão da realidade em relação a essas novas tecnologias. Obrigado, Eleon. Sua participação tem sido de grande valia aqui para a gente. O papel do Eleon é discutir, trazer para o nosso programa matérias que estão sendo vinculadas ao nosso Tribuna do Advogado. Faremos um pequeno intervalo comercial e voltaremos em seguida com a continuação do programa OAB em Foco. Fique com a gente. Estamos de volta com o programa OAB em Foco. Agora, ao meu lado, o advogado Fábio Ribeiro, e vamos comentar sobre essa crise na Câmara Municipal da última semana. Na semana passada, recebemos várias notícias de que a Câmara Municipal de Teresópolis estaria enfrentando um problema relacionado à eleição de seus membros da nova mesa diretora. Fábio, é um prazer tê-lo aqui, é uma honra, fico feliz por você ter aceito o nosso convite. O Fábio, além de advogar na nossa cidade, ele presta assessoria jurídica para um dos vereadores, o vereador Vaguinho. Na verdade, eu tenho que deixar claro, os 7 vereadores que compõem esse bloco foram convidados, bem como o outro bloco, que são os 5 vereadores. No entanto, eles tiveram um problema, estão em reunião em Câmara, essas situações assim, em função até da crise, e nós achamos por bem, já que o programa OAB em Foco é um programa de advogados, trazer apenas o doutor Fábio representando os anseios desse grupo aí, dos 7 aí. Doutor Fábio, é um prazer, seja bem-vindo aqui ao programa OAB em Foco. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a você, Nelson, e a 13ª subseção pela oportunidade. É sempre um prazer, né, estar aí servindo a população em primeiro lugar, e é um prazer fazer parte de uma instituição que abre, né, esse canal de conversação com a população. Eu já vou até falar, Fábio, eu sempre falo aqui durante o programa OAB em Foco é uma realização da 13ª subseção, hoje sob a presidência do Dr. Jefferson de Faria Soares. Mas você, Fábio, hoje você está aqui em função dessa crise. Mas não se esqueça, o programa é do advogado, é seu, e eu faço questão de tê-lo em outras vezes. Então a gente vai estudar suas especialidades para que você possa voltar para falar sem ser de política, falar do Fábio profissional do direito. Um prazer absoluto. Né? Vamos lá, Fábio, o que está acontecendo na Câmara Municipal hoje? Bom, Nelson, é de conhecimento público que hoje nós estamos passando por um momento de crise, né, política dentro da Câmara Municipal, em função de uma antecipação, né, do pleito para a composição da mesa diretora.
Existe hoje criou-se hoje, na verdade, 2 blocos, né? Um que é composto lá pelo atual presidente, Dr. Habib, e outro que foi composto pelos 7 vereadores que estiveram até ontem aqui na TV Diário. Essa composição nova se dá num momento em que a Câmara em si passa por uma situação muito desgastante, vamos dizer assim, né? Pela série de situações que vieram avocadas aí com relação a denúncias, né? Então, com a mudança da lei orgânica e do regimento interno ocorrida há poucos meses, pouquíssimo tempo, eles tiveram então esse consenso de se fazer um novo grupo, né? Para que se possa dar continuidade aos trabalhos da Câmara de uma maneira mais transparente no entendimento deles, né? De uma maneira mais límpida. E daí vem essa situação de crise que se instalou hoje dentro da Câmara. Tá, só para o telespectador ficar consciente do que está acontecendo, vamos falar dessa resolução, dessa mudança no regimento. Se eu estiver errado, você, por favor, me corrija. Sim. O regimento anterior regulava o período de eleição de uma nova mesa diretora, sim, que me parece deveria acontecer na primeira quinta-feira após a última sessão do ano, no fim do término desse mandato. Ou então, no caso específico, o biênio do vereador Habib terminaria agora em dezembro de 2010. Exato. Então eles pegariam a última sessão do ano e a próxima quinta-feira eles se reuniriam para votar a nova mesa diretora. Sim. Era isso, não é isso? Exato, exatamente. Me parece que houve uma modificação, são 12 vereadores, parece que 10 votaram a favor dessa modificação e 2 apenas foram contra. Exato. Se mudar esse regimento. Então, o que essa mudança alterou? Essa mudança alterou que ela diz que, na verdade, antes existia uma data fixada. Tá certo? Agora não. A Câmara pode realizar a eleição da nova mesa diretora a partir de fevereiro do segundo ano de mandato até dezembro. Ou seja, não existe uma data específica. A qualquer momento, a partir de fevereiro até dezembro, a mesa pode convocar uma assembleia ordinária para poder eleger a nova mesa diretora. É isso, Fábio? Sim, em regra é exatamente isso. A gente tinha um regimento e uma lei orgânica que determinava uma data específica para a eleição, e aí a convocação do presidente para a eleição era uma questão mais formal, porque já tinha uma data estabelecida, e essa mudança veio no sentido de permitir essa eleição nesse período de fevereiro a dezembro. Tá? Ou seja, antecipou essa eleição e a posse vai ainda continuar sendo só em janeiro do ano subsequente. Né? Então, assim, houve a antecipação dessa questão da eleição. Certo. Tá? Essa foi aprovada por 10 votos a favor, 2 apenas contra. Essa foi a mudança da lei orgânica que veio, assim, o ponto inicial dessa situação que hoje se instalou. Tá. Aí o que aconteceu? Novamente, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Me parece que, a pedido do vereador Paulo, sim, o atual presidente da Câmara teria marcado para a sessão do dia 6 de abril agora, não é isso? Sim, terça-feira próxima passada, para que houvesse essa eleição. E no dia 6, essa eleição não ocorreu, porque o presidente teria editado uma portaria de última hora, dizendo que as chapas, aquelas pessoas, aqueles vereadores que quisessem montar uma chapa, deveriam apresentar essa chapa com 72 horas antes do dia da eleição. Sim. Então, isso inviabilizou a candidatura de uma determinada chapa que formou esse bloco dos 7 aí. Sim. Porque no dia 6 era eleição e no dia 6 se lança uma portaria dizendo que as chapas deveriam ter 72 horas de antecedência. Foi isso que aconteceu, Fábio? Mais ou menos. O que acontece? A base é isso que você falou. Né? O Paulinho Carvalho, ele fez uma solicitação em plenário para que fosse marcada a data para poder acontecer a eleição, e ele, tendo em vista que ele teria lá uma chapa. Ele era candidato a presidente. Nesse exato dia, isso aí não sou eu que estou dizendo, né? Isso está gravado, a televisão já está passando isso por diversas vezes. A imprensa divulgou amplamente.
o presidente então marcou o dia 6 e deu até às 15 para as 7, se eu não me engano, às 7 horas do dia, para a inscrição das chapas a concorrerem à presidência. O que aconteceu? Na terça-feira, no próprio dia 6, houve a publicação dessa portaria que, veja bem, isso aí no nosso entendimento jurídico, Sim. né, ela não teria o condão de suplantar a questão do regimento, né, alteração, ou seja, o regimento da lei orgânica tem autonomia própria e a portaria ela não tem condão de anular aquela questão que já foi modificada. Então ele publicou essa portaria regulamentando uma situação que, no meu entendimento, já estava definido. E nessa portaria constava que, em primeiro lugar, o presidente somente teria poderes de convocar a eleição, coisa que não estava constando na mudança do regimento. Certo. E aí a gente já está falando de uma alteração, não só de regulamentação apenas, estaria quase que alterando o que foi proposto, o que foi votado. E concedendo, ou dando o prazo de 72 horas antes do pleito para a inscrição das chapas. Bom, isso, obviamente, inviabiliza a candidatura à medida que o prazo anteriormente estabelecido era no próprio dia 6 até às 7 horas da noite. Certo. Então, tem um fator muito importante aí, Nelson, que houve um transcurso de um feriado. Sim. Né? A gente teve a quinta-feira, não houve funcionamento, né, nos órgãos públicos, na Câmara, por exemplo, e só veio até funcionamento na segunda-feira, ou melhor, na terça-feira, propriamente dito, que é a dia da sessão. Então, o que acontece? Essa portaria, no sentido de inviabiliza quando você diz que eu teria que ter 72 horas. Ora, se eu tinha o prazo até o dia 6 para inscrever, se é 72 horas, a própria portaria foi publicada num momento inoportuno. Sim. Com relação à marcação que foi feita. Ela poderia valer para as próximas eleições. Para as próximas eleições. Né? Então, ou quando muito, essa portaria teria que ter sido feita lá na quarta-feira, antes do feriado. Para ter validade para poder alcançar essa eleição ainda. Né? Isso é um princípio básico da questão do direito. Então, assim, não que isso inviabilizou a inscrição na candidatura, porque com muito sacrifício, com muito esforço, houve a possibilidade de protocolo dessa candidatura. Né? Aí uma discussão com relação à questão deles terem negado o recebimento, mas o fato é que conseguiu-se fazer, protocolizar a candidatura no protocolo geral da Câmara, né? Então houve o protocolo, apesar das dificuldades que se impuseram naquele momento. Então, assim, a questão da modificação e da eleição foi dessa natureza. Certo. Né? A não realização da eleição no dia 6 se deu por outros motivos, né? Tendo em vista que houve o protocolo, né? E aí a gente também tem um parâmetro que se faz aí na mídia, tá fazendo muito, que o presidente disse, no caso, que não teria convocado a eleição para aquele dia. Esse foi o grande ponto de discussão naquele dia da sessão, onde houve um protocolo efetivo da chapa. Aí, no caso do Paulinho Carvalho, naquela data, ele pediu lá para retirar a proposição, que no meu entendimento não houve uma proposição, ele pediu para marcar a data, tendo em vista a possibilidade que ele teria de candidatura. Né? Então, a questão de tirar ou não a proposição, não vejo nem por esse lado. Mas o fato foi esse, e o presidente se posicionou no sentido de dizer que não convocou, coisa que a gente, infelizmente, está vendo que foi o contrário. Tá? Bom, Fábio, nós fizemos um pequeno resumo do que está acontecendo. Agora vamos para o foco do nosso programa, sim, que é o aspecto jurídico. Como advogado, a gente tem que pensar o seguinte, Fábio. Existem regras a serem obedecidas, a serem observadas por todos nós, inclusive pela Câmara Municipal, nos atos de suas funções ali como vereador. Tá certo? Eles aprovaram modificaram uma norma já existente na lei orgânica, criaram uma nova forma de promover essa eleição. Foi provado pelas câmaras aí das TVs locais que realmente houve a convocação para essa eleição. E o que nós vimos no dia lá, nos parece que foi uma tentativa de frear aquela eleição. Tá certo? E isso é uma afronta às normas jurídicas.
É aí que entra nós advogados, correto? Me parece que vocês impetraram o mandado de segurança ou têm essa intenção, que me parece ser o instrumento correto para resolver, solucionar esse impasse. A pergunta que eu te faço é a seguinte, Fábio. Essa Câmara Municipal é movida a mandado de segurança? Ó, Nelson, não teria que ser. Tá? Eu estou te perguntando, desculpa, isso, porque o Cláudio Melo, que é vereador, teve que impetrar um mandado de segurança para poder ter acesso a documentos da Câmara Municipal. A situação ocorreu dessa maneira. Não é verdade? Então, assim, o que eu comecei dizendo, não teria que ser pelo seguinte, a Câmara, ela é uma casa de leis. Sim. Né? E onde a democracia deveria imperar. Então, o que acontece? À medida que a gente, como profissional, como instrumento, né, o direito como instrumento, ele às vezes é a única medida que se tem para assegurar direitos. Sim. Tá? E nós, profissionais do direito, vemos isso muito claramente, né, às vezes até melhor ou de uma maneira mais diferenciada do que a maioria das pessoas. Então, o que acontece? À medida que direitos são violados ou são postos de lado, só resta a questão judicial para poder, né, você conseguir conquistar aquele direito novamente. A questão do Cláudio, ele falou em entrevista aqui que teve uma série de situações de dificuldade, que teve que recorrer ao judiciário para poder ver reconhecidos os direitos dele. Isso é uma questão de fato. Tá? Como eu disse, não precisaria ser assim. Né? A questão do mandado de segurança, ele é um caminho, né? Como diz, um instrumento jurídico, o remédio constitucional, né? O remédio jurídico para que se reveja essa situação de injustiça, não essa como outras qualquer, todas as outras que se colocam. Então, assim, no nosso meio, o instrumento hoje seria, né, o mandado de segurança. Embora eu volto sempre a dizer, como já falei antes aqui, né, no bastidores, eu vejo muito as questões pelo bom delas, né? Então, assim, eu sempre fico naquela expectativa de que isso não seria necessário. À medida que hoje a gente tem constituído um grupo que, na verdade, é a maioria da Câmara. Só que a gente tem realmente um impasse, que é a questão da não efetivação da eleição naquela terça-feira. Como não houve a eleição, essa convocação fica diante do regimento ao critério do presidente, em tese. Então a gente tem aí esse instrumento jurídico que é o mandado de segurança para tentar, frente à modificação do regimento interno, frente à convocação que foi efetivamente feita, tentar aí a busca desse direito que, na verdade, frente à questão da norma legal, foi violado. Agora, Fábio, quem vai falar, na verdade, é o Nelson, né? Nem o apresentador do programa OAB em Foco. No programa passado, nós falamos sobre a importância do político, porque é ele que legisla, ele que cria as leis com as quais nós, advogados, trabalhamos. E eu fico impressionado que a Câmara Legislativa, aquelas pessoas que são responsáveis por criar leis, eles mesmos não as cumprem. Eles mesmos violam o instrumento de trabalho deles. Eles criam leis e eles mesmos burlam aquelas leis. Enquanto isso, a população fica como, Fábio? Porque os trabalhos vão parar. Os trabalhos da Câmara pararam. Enquanto não se resolve esse impasse, concorda? Em toda crise, surgem situações a serem louvadas, admiradas. O que aconteceu? Em função desse desacordo, surgiu o Grupo dos 7. Sim. Que me parece, da forma como a gente tem assistido, um grupo coeso, um grupo que se uniu em prol de defender uma ideia única, que é fazer valer a democracia, uma vez que eles lutam pela valorização da norma que foi criada ali. Eles querem ver cumprida a norma. Eles não estão pedindo, eu quero que a minha chapa ganhe, me nomeiem presidente. Não, eles querem passar por uma eleição. É isso? Exatamente. É isso. Então, eu te falo, você como advogado, trabalhando dentro da Câmara Municipal, assessorando um dos vereadores, como você se sente sendo um operador do direito, uma pessoa que trabalha com leis e que vê a Câmara Legislativa se estapeando lá, não obedecendo a própria lei?
Nelson, assim, a gente é uma situação difícil para quem lida com o direito, né, ter, né, que trabalhar numa situação de crise. Só que a vantagem do advogado é que a gente consegue não se envolver diretamente na questão de crise em si. Até porque a crise é política, né? Ela não deveria interferir nos trabalhos legislativos. Então, assim... Você chegou onde eu queria, Fábio. Eu vou colocar, aí eu vou falar, posso falar naquilo que a gente tem trabalhado efetivamente. Os nossos trabalhos, o trabalho com relação ao que a gente desenvolve, ele está continuando a fazer. Então, não seria nem bom, né, para a própria Câmara que se parasse o trabalho do Legislativo em função dessa questão eleitoral. É lógico que a gente sabe que sofre referência, né, isso acaba irradiando para toda a questão administrativa da casa. O que tem que se agora pontuar é a calma no sentido interno, para que os trabalhos eles continuem a se desenvolver. Estou falando da questão administrativa, estou falando da questão legislativa. Eu vou pontuar a participação do Dr. Carlão, como vereador, que eu assisti às reportagens. Em todo momento a preocupação dele era, presidente, vamos melhorar o nível, né, manter o nível, porque aquilo virou bagunça, todo mundo grita daqui, grita, eles estão ganhando grito. Então eu vou dizer para você, seu vereador, seu compromisso é com a comunidade, é com Teresópolis. Interesses pessoais, você resolve dentro da sua casa, com a sua esposa, com a sua família. Quando você está na Câmara Legislativa, você tem que pensar no povo, em legislar para o povo, não é em causa própria. Observe isso. E você, eleitor, participe desse processo para você escolher, ver quem você escolheu, se está cumprindo, se tem esse comprometimento com a população. Porque a gente não pode mais, Teresópolis não pode mais suportar viver esses desmandos. Viver essa prática de primeiro eu, os meus interesses particulares. Então eu parabenizo esse grupo de vereadores, não por critério político, por critério jurídico. Não estou aqui dizendo que vereador A, B ou C, eu tenho preferência por eles. Eu tenho preferência pela luta que esse grupo trouxe para si de fazer valer a norma jurídica, de fazer valer a lei. Seja ela qual for. Lei aprovada tem que ser lei respeitada, senhor vereador. Lei respeitada. Ninguém é dono da lei, ninguém é dono da Câmara Municipal. A Câmara Municipal é do povo. Se vocês fizeram lei, respeitem-as. É o que eu digo. É importante só ressaltar o seguinte. Toda essa turbulência traz sempre também um lado bom, né? Só voltando com relação aos trabalhos, assim, se a eleição tivesse ocorrido no dia que tinha que ser, hoje, por exemplo, quinta-feira é o dia de sessão. Estariam os trabalhos transcorrendo normalmente, sem grandes atropelos. Não sei se isso vai acontecer dessa forma, né? Espero que sim. Agora, o que tem que se ressaltar com relação a esse grupo, não individualizando, né, é que é a primeira vez que se tem abertamente, com uma coesão, né, tão franca, um grupo de vereadores enfrentando uma eleição para a composição da mesa diretora. Daí eu digo que a modificação, todo esse processo de turbulência tem que ser encarado também de uma forma boa, neste sentido. As eleições sempre ocorreram, né, no final do ano, e o que sempre aconteceu é que de uma hora para outra se compunha a mesa e ninguém se sabia de que forma ou como se foi a composição. O que não está acontecendo dessa ocasião. Então, assim, o que eu tenho a ressaltar e parabenizar os 7 vereadores com essa coragem, né, com esse comprometimento com a população, no sentido de, inclusive, começar o processo está tão transparente que estão aí de peito aberto, estão aí, né, dando a cara a tapa para poder dizer, somos um grupo, estamos querendo que se cumpra o regimento e que se marque, ou seja, que a eleição ocorra, e aí, a maioria ou não, é uma questão, né, de momento, mas que se faça a eleição. E naquele momento ali existiria a eleição e aquele grupo ali estaria com a mesa composta. Então, assim, o que eu tenho que ressaltar nesse caso
é a coragem, né, desses 7 vereadores nesse sentido de estar dando transparência a esse pleito, coisa que não aconteceu, não acontecia antes. Eu concordo plenamente, porque como nós já dissemos, são 12 vereadores. Para o atual presidente ser presidente, estar presidente, ele passou pelo crivo dos seus pares, ou seja, ele conseguiu a maioria. Provavelmente ele, no mínimo, teve 7 votos em sua campanha. Eu não sei quantos votos ele fez, não sei se o Fábio tem essa informação. Mas ele foi eleito. Se hoje o grupo apresenta um outro panorama, ou seja, se a maioria hoje tem uma outra proposta para a presidência, é momento político. Realmente, o atual presidente, por motivos que não nos compete, não manteve a coalizão política dele. Criou-se um novo grupo. Nesse aspecto, nós do programa OAB em Foco não vamos nos envolver. Política é com eles. A nossa preocupação é legal, com a legalidade. É a lei. Então, nesse ponto, eu, independente de nome dos 7, para a gente não importa quem são os 7, para o programa. Para o programa importa a postura dos 7. A busca por fazer cumprir a lei. Tá certo? Eles trabalham com leis, nós que somos do povo somos obrigados a cumprir as leis que eles criam para a gente. Código de zoneamento, código de postura do município. Se você quer construir um comércio em determinada área, que não pode, porque o código de zoneamento diz que não pode, porque foi um vereador que disse que ele não podia. Tá certo? Mas não pode para o povo, pode para ele? Então não pode. Não pode. Então a gente luta aqui, nosso desejo é ver cumprida a lei. Se existe esse regulamento de que a eleição deveria ter ocorrido dia 6, eu torço para que esse grupo consiga valer seu direito, não torço para que o grupo ganhe ou perca. Não é isso. Tá certo? Cada um faça seu grupo, faça sua campanha e busque a presidência. Nós aqui estamos lutando para que a lei seja cumprida. Fábio, eu lhe agradeço imensamente. Infelizmente, nós temos um tempo curto, tá certo? Eu já lhe convido para no próximo programa a gente falar sobre direito realmente, que o programa OAB em Foco é o programa do advogado, é o programa que a gente quer abrir uma vitrine para todos nós que somos advogados, mostrar para a população o papel do advogado. Nós queremos ter uma postura coerente, ter uma postura firme. Tá bom, Fábio? Eu lhe agradeço imensamente a presença. Não, Nelson, eu que tenho a agradecer, né? Assim, o assunto é que não se consegue desassociar plenamente da questão política, né? Ele sempre está atrelado, mas eu estou com certeza aí sempre disposto a colaborar. Só nos comunicar aí que a gente está aí para poder dar a nossa cota de participação, de colaboração. Tá certo. Eu peço um pouco de desculpa dessa minha veemência na hora de falar, porque você falou, quando a gente fala de política, a gente acaba deixando passar um pouco do lado pessoal. Faremos um pequeno intervalo comercial, voltaremos em seguida com o vice-presidente da 13ª subseção, Dr. Rodrigo Ferreira, que hoje vem falar sobre Código do Consumidor. Fique com a gente que a gente volta já já. Estamos de volta com mais um bloco do programa OAB em Foco. Inicialmente, eu vou até pedir desculpas pelo bloco anterior, pela veemência com que eu coloquei um pouco das minhas ideias aqui em relação à atual crise da Câmara Municipal de Teresópolis. Então eu espero que eles tenham uma resolução pacífica e que encontrem o mais rápido possível para o bem da comunidade. Agora, dando continuação ao nosso programa, tenho aqui ao meu lado o vice-presidente da 13ª subseção, Dr. Rodrigo Ferreira, que já esteve no nosso programa, já participou aqui com a gente. Hoje ele vai falar sobre direito do consumidor. Nós temos algumas perguntas que nossa equipe de alunos da FESO foi à rua aí fazer. E vamos lá, doutor Rodrigo. Primeiro, é um prazer tê-lo aqui novamente. Agradeço o senhor ter aceito o convite. E eu que só tenho a agradecer e dizer que a gente está sempre à disposição. Né? Obrigado, doutor. Vamos colocar a primeira pergunta? Isso, vamos lá. Primeira pergunta, por favor. Olá, Nelson. Estou aqui com a Elisângela, que é estudante, que tem uma pergunta para fazer para um de nossos convidados. Olá, eu comprei um produto na promoção e ele está com defeito. Eu queria saber se a loja é obrigada a trocar. Produto comprado em promoção e que veio com defeito. Pode trocar, doutor? Pode, não deve trocar. Tudo que tiver defeito ou vício, independente de ter sido promoção ou não, tem a mesma garantia que teria o produto no preço normal. No caso, acontece de muitas vezes o consumidor comprar um produto liquidação e ser a informação de que, como é liquidação, ponta de estoque, não teria defeito. Mas ele não teria garantia. Mas ele tem que ser informado previamente disso, com a devida informação, né?
que o Código de Defesa do Consumidor determina, mas no caso da promoção nada impede que ele tenha que ter defeito na caso de garantia. Ainda que seja liquidação, no caso de defeito e vício, também tem que trocar, ainda que liquidação. Porque o que acontece no comércio, por exemplo, matéria de roupa, às vezes a pessoa compra um terno preto para dar de presente e a pessoa gosta do terno azul. E aí as lojas têm por hábito trocar por questão de cor, tamanho, etc. Mas nisso eles não estão obrigados a trocar. Mas é uma prática do consumo trocar por esses motivos. Mas no caso da promoção, o que pode acontecer é eles não trocarem por tamanho, por cor, e aí não tem obrigação de trocar nessa condição. Mas sendo por vício ou defeito, não muda nada. Entendi. Para ficar claro, então, independente do momento em que você fez a compra, havendo um defeito de difícil percepção, isso te autoriza a buscar a troca do produto, não é isso? Exatamente. Você comprou a troca ou a devolução. Está soltando uma linha. A troca ou a devolução. Ou um reparo, dependendo se for um produto que ele admite reparo, né? Um conserto, um ajuste, também é o caso. Tá certo, eu acho que ficou claro. Vamos passar para a segunda pergunta, por favor. Oi, Nelson, estou aqui com o Fábio, lavrador, e ele tem uma pergunta a fazer para os nossos convidados. Todo produto tem que ter garantia? Produto tem que ter garantia, todo ele? A pergunta existe a garantia legal e a garantia contratual, né? Certo. A garantia legal é aquela prevista no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que o produto tem... o consumidor tem condição de reclamar em 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias dos produtos duráveis. Mas esses 30 dias, esses 90 dias, deve ser contado da data que ele tomou ciência daqueles vícios de fácil reparação, de fácil constatação ou de vícios redibitórios, aqueles vícios ocultos. Né? E esse prazo deve ser observado durante o prazo que esse produto deveria durar. Exemplo, um leite, né? Uma caixa de leite. Ela tem uma validade. Durante aquela validade, se ele tomou conhecimento de um vício ou de um defeito, ele tem 30 dias para reclamar. Um veículo, né? O veículo seria 90 dias do dia que ele tomar conhecimento, né? Daquele vício de fácil constatação ou do vício oculto. Mas, por exemplo, um carro dura 10 anos. E aí apareceu uma situação de que o pedal do freio está agarrando, como aconteceu lá nos Estados Unidos. O carro pode ter 10 anos, já está fora da garantia contratual, mas descobriu que tem isso, tem 90 dias para o consumidor exercer o seu direito e pedir a reparação daquele defeito, a solução daquele problema. E as reparações necessárias se for o caso. Entendi. Agora, a garantia contratual é aquela garantia convencionada no momento da compra. Um veículo, hoje a gente vê aí as concessionárias oferecerem carro com 1 ano de garantia, carro com 3, carro com 5, impõe uma série de cláusulas abusivas ali, mas aí já é um outro problema, mas é uma questão de contrato. No contrato é que a concessionária, aquela montadora, oferece uma garantia contratual de maior extensão. Um outro produto que a gente já reparou recentemente, que é a questão do ar-condicionado, né? Eu estive vendo ar-condicionado até para usar em casa e tudo. As empresas dão 1 ano de garantia contratual normal, mas dão 3 anos se você fizer a garantia, a instalação com a rede credenciada dele. Desde que você faça a instalação nos padrões, eles não podem condicionar a venda de um produto a um serviço, muito menos a garantia. Está errado. E ainda muito mais empresas que vendem esse tipo de produto e que não informam que a garantia, a instalação tem que ser feita com esse tipo de instalador, indicam o pessoal deles, depois não quer dar a garantia porque não foi feito na assistência técnica que eles indicaram e tudo mais. Então a garantia é 3 anos e não tem conversa. Tem que abrir espaço aí para deixar bem claro que o Código de Defesa do Consumidor veta veementemente a venda de produto casado. Né? No caso, eles vendem um produto e condicionam a um serviço. Né? Isso e aí está errado, não pode de maneira nenhuma. Não pode. É comum também a gente ver em banco, né, doutor? Você vai pegar um empréstimo, eu te dou um empréstimo, você tem que pegar um seguro de vida, por exemplo. Se é venda casada, é só ele denunciar depois desse contrato, denunciar e dizer que não tem mais interesse e ajuiza uma ação se for necessário não conseguir e pede de volta tudo que tenha pago a esse título. Em dobro, né? Porque foi indevidamente pago, mais as perdas e danos por eventualmente, porventura existentes. Tá certo. Vamos passar para a terceira pergunta, por favor.
Oi, Nelson, estou agora com o Francisco, ele trabalha na construção civil e também tem uma pergunta a fazer relacionada a direito do consumidor. Eu queria saber do direito do consumidor, porque hoje mesmo eu fiz ligação para minha esposa, 2 ligações. E o celular sempre dizia assim, esse número não existe, esse número não existe. Na terceira vez, aí eu consegui falar com a minha esposa, porque o número é da minha esposa. E a secretária dele diz que não existe o número. Isso que eu queria saber, o que a gente pode fazer. Essa questão de a pessoa estar discando o número certo, né? E está caindo num número errado, ou no lugar errado, ou dizendo que não existe. Isso é uma falha na prestação do serviço, tanto por parte da operadora dele, quanto por parte da operadora da esposa, talvez seja até a mesma. E é o caso dele buscar a reparação, e até uma obrigação de fazer, para que eles evitem que essa situação não volte a ocorrer. Porque na verdade a operadora está cobrando por um serviço que está sendo mal prestado. Exatamente, porque ela, na hora de fazer a ligação, que ele pode ser num momento até de urgência, ele diz que o número não existe, ao passo que o consumidor estava usando o número certo. Então é uma falha na prestação do serviço que deve ser objeto de reparação, se ele sofreu algum constrangimento, algum transtorno em razão dessa situação, né? Tá certo. Passa para outra pergunta, por favor. Olá, Nelson, estou aqui com o vereador Vaguinho, que tem uma pergunta para fazer para um de nossos convidados. Olá, Nelson, tudo bem? Eu queria saber o que são os expurgos da poupança e quem é que tem direito a receber. Vereador Vaguinho, é um prazer tê-lo aqui participando do nosso programa. Expurgos, vamos lá. O vereador fez uma pergunta que a gente precisaria de um programa todo só para responder, porque é uma questão bastante complexa. Mas, em poucas palavras, seria o seguinte: são pessoas, quem teria direito a receber são pessoas que, lá em 87, 89, 90, tinham dinheiro em poupança e que esse dinheiro deveria ter sofrido uma determinada correção que não foi aplicada e que hoje a jurisprudência, a legislação já verificou aquela obrigatoriedade, e aí essas pessoas que tenham esses direitos, que tenham tido dinheiro... daqueles planos que ocorreram, plano Collor, plano Presser, plano Verão, Collor 2, que tem de 87 a 90. Né? Aí tem que ver certinho a data que se a pessoa tinha dinheiro naquela época, se não tiver o extrato tem que pedir, se não fornecer tem que pedir junto da própria ação que vai ajuizar, só que tem planos desses que já estão prescritos, Nelson. Alguns deles já fizeram 20 anos, porque 87, em 2007 já passou 20 anos. De 89 também. Tem um que é abril desse ano, tem outro que é mais para frente. Então a pessoa tem que procurar o seu advogado e buscar saber se ele vai ter direito. Houve uma corrida muito grande na época que um deles estava prescrevendo, e pessoas que nem tinham dinheiro naquela época entraram porque acharam que era simplesmente entrar. Não, mas tem que vir um extrato, né? Às vezes tem juiz que acha que não cabe inversão do dono da prova, porque ainda não estava em vigor o Código de Defesa do Consumidor. Então, por isso que o programa precisaria fazer só um programa para isso. Mas em tese é isso, pessoas que tinham dinheiro na época desses planos econômicos, que não sofreram a correção necessária, que precisam buscar isso agora judicialmente. Alguns já prescritos, outros ainda podem ser ajuizados. Tá certo. Podemos passar para outra pergunta, doutor? Vamos passar. Então vamos lá, outra pergunta. Olá, Nelson, estou aqui com o Marquinho Maia, que é vendedor, que tem uma pergunta para fazer para um de nossos convidados. Eu queria saber como proceder quando a gente dá um cheque sem fundo para a empresa e depois, eu pagando o cheque, eles não querem devolver. Como proceder? Eu sei que é só uma hipótese, Marquinhos é meu amigo, não está passando cheque sem fundo, né, Marquinhos? Marquinhos já fez até propaganda da empresa que trabalha. Estava ali com a camisa, né? Mas deve ser onde ele trabalha, né? A questão é a seguinte, ele definiu bem. Às vezes a pessoa, no momento de necessidade ou por uma situação adversa, ela emite um cheque que não foi compensado por falta de fundos. Aí ele, no segundo momento, ele precisa pagar isso para poder... vamos dizer, limpar o nome, que é o termo, primeiro, cumprir sua obrigação de pagar. Cumprir a obrigação de pagar, porque todo mundo tem que pagar o que deve. E segundo, para poder tirar aquela anotação desaboradora do cadastro de emitente de cheque sem fundos, que é do Banco Central do Brasil. O Serasa disponibiliza, mas quem grava é o CCF. Então, o que acontece? Ele precisa pagar o cheque para apresentar o cheque no banco, pagar aquela taxa. E a empresa, às vezes, ou passou para terceiros, e não pagou, e não buscou o cheque, mas recebeu dele o dinheiro. Acontece. Isso acontece, sim. Acontece. Ele precisa, sempre quando ele for fazer esse tipo de situação, esse tipo de pagamento, pegar recibo. Né? De repente ele possivelmente levar uma microfilmagem e mencionar no recibo que aquele pagamento se deve àquele cheque tal emitido em favor daquela empresa. Pegar o recibo e exigir que apresente o cheque. Se existir algum prazo para a entrega do cheque, colocar no recibo o prazo da entrega do cheque.
Se ele tiver algum meio de provar isso, que não seja pelo recibo, por uma testemunha, o que quer que seja, ele deve procurar o judiciário e demandar em face dessa empresa, obrigando que ela faça a baixa ou que, vamos dizer, que ela providencie meios para tal. Um dos meios para isso é, na própria medida judicial, pedir que seja oficiado o cadastro de emitente de cheque sem fundos do Banco Central do Brasil, ou o próprio Serasa, ou até mesmo o próprio banco, para que baixe essa anotação desabonadora. O juiz tem esse poder, com a determinação dele pode ser baixado, né? E isso aí sempre com o auxílio do judiciário. Então, no primeiro momento, é condicionar o pagamento à devolução do documento. O ideal é isso, só pagar quando vê o cheque. Pago quando vê o cheque. Porque às vezes acontece isso, como o título de crédito, o cheque é um título de crédito, ele fica sendo transmitido. Né? Existe uma cadeia de transmissões ali. E às vezes o comerciante, me dá aqui que eu vou procurar. E aí já recebeu, daqui a pouco não acha, já não consegue dar a baixa, então ele vai precisar responder por isso aí. Tá certo. Podemos passar para outra pergunta, por favor? Oi, Nelson, estou aqui com Elair, militar, e ele também tem uma pergunta a fazer para um de nossos convidados. A pessoa não pôde pagar pelo bem e o devolveu. Mesmo assim, ele pode ter o seu nome incluso no Serasa? Depende da situação. Essa situação aí ela é típica de financiamento de carro. Financiamento de carro, principalmente. Né? O financiamento de carro, ele tem duas situações. É o financiamento por leasing e CDC. Por leasing e por CDC. O leasing, ele seria um arrendamento, que você no final poderia... Um aluguel. Pagar, entregar o carro e não ficar devendo nada. Mas, no caso do exemplo brasileiro, o leasing está desnaturado. O leasing você já paga o valor residual junto. Porque no caso do leasing você teria que usar o carro em determinado ponto, determinado tempo. Quando chegar no final do contrato de leasing, você poderia optar por pagar o valor residual para ficar com o carro ou entregar. Nesse caso, o valor residual já é diluído durante todo o contrato. Na verdade, não deixa de ser um CDC, só muda de nome. Agora, e o leasing, no caso do inadimplemento, é ajuizada uma ação de reintegração de posse. Só para ficar claro, doutor, o sistema financeiro sustenta dois tipos de financiamento. Leasing, que é uma palavra inglesa. É um arrendamento. Que é um arrendamento, é um contrato de aluguel, na verdade. A pessoa que opta pelo leasing, é como se o bem, o carro, vamos citar o exemplo carro, é de propriedade do banco e fica alugada para aquela pessoa que fez esse contrato. Tá certo? Exatamente. Nesse caso, se a pessoa devolve o bem, ele está devolvendo para o proprietário. Sim. Então não há que se falar em cobrança posterior. Tá certo? Exatamente. Agora, o CDC é crédito direto ao consumidor. É a abreviatura de crédito direto ao consumidor. E o carro é a garantia. Nesse caso, a pessoa pegou o financiamento e deu o carro como garantia. Nesse caso, sim. Havendo a devolução do bem, a dívida não se extingue. O bem ele é levado a leilão, esse é o praxe do banco. Mas aí vai ter que ver as cláusulas de acordo direitinho, porque a dívida não se extingue, mas tem o seguinte, o bem, como você falou, o bem precisa ser levado a leilão e o banco precisaria prestar contas ao cliente de quanto ele arrecadou com isso, quanto era a dívida, quanto ele arrecadou, o que ele teve de despesa e o que sobrou. E chamar o cliente para uma composição até de uma eventual diferença, caso ela exista. Só que o que o banco... Para mais ou para menos. Exatamente. Ele pode ter crédito a receber. Às vezes, eu já fui advogado de banco aqui na cidade, já fui fazer busca e apreensão de carro devendo uma parcela. Você vai levar esse carro ao leilão, o leilão fatalmente vai pagar aquela parcela, vai pagar custas judiciais e honorário de advogado e vai sobrar dinheiro. Mas os bancos não fazem isso. E aí o consumidor que teve um carro buscado e apreendido e continua com o nome no Serasa e tem mais ou menos uma situação desse tipo, tá? Ele precisa buscar o seu direito, exigir a prestação de contas do banco para que ele forneça dados claros de quanto ele arrecadou e quanto ele gastou, quem é credor de quem e de que forma isso vai ser feito. Por isso, e aí nesse caso também, como a dívida estaria sendo discutida judicialmente, já pede o levantamento dessa anotação. Você entendeu? O nosso o Superior Tribunal de Justiça hoje entende que toda dívida que existe discussão judicial sobre ela, não precisa ficar anotada no cadastro do Serasa. Um efeito suspensivo. Ficaria com um efeito suspensivo. Então é mais uma coisa que o consumidor pode pedir. Isso é um alerta. O consumidor de Teresópolis, ou de quem não estiver nos assistindo, que teve o carro buscado e apreendido por dívida, ele tem que procurar uma prestação de contas para saber se ele é credor ou se ele é devedor. Pode ser até que ele tenha crédito a receber e não está sabendo. Tá certo. Eu acho que ficou claro esse ponto. Podemos passar para outra pergunta, doutor? Então vamos lá.
Olá, Nelson. Estou aqui com o Léo Coalhada, que é comerciante, que tem uma pergunta a fazer para um de nossos convidados. Qual a responsabilidade do banco em relação aos cheques sem fundos emitidos pelos seus clientes? O Léo Coalhada, a gente tem que falar, é um excelente cozinheiro, tem um programa Chefe em Casa na emissora Coirmã, no Canal 11. Com o Jofrinho. Com o Jofrinho, o Léo Coalhada e o Jofrinho. E é comerciante ali no Shopping Teresópolis, né? Então, obrigado pela participação, Léo da Bombom. Exatamente. Né? Vamos lá. Mas a pergunta do Léo aí é a pergunta de todo comerciante, né? E é o sonho deles. Talvez com a nova... Mas tem uma certa lógica, né? Não, mas com a nova política, né, eles consigam se unir para ter, de repente, um deputado ou um senador que faça esse projeto de lei. Porque o banco, ele dá crédito, né, ele fornece um produto, mas o ônus fica com o cliente, não fica, ele não tem ônus. O talão de cheque, ele é Estrela, ele é Van Gogh, ele é Premier, ele é não sei o quê, mas o banco mesmo não garante nada. Não tem essa previsão, né? A lei de cheque não prevê isso. É uma questão do nosso... das nossas câmaras legislativas, que são quem fazem as leis, criar uma lei que determine isso, que aí o banco vai pensar duas vezes antes de dar talão de cheque para uma pessoa que não merece crédito. Porque, por exemplo, eu conheço pessoas que são clientes bancários de Copa do Mundo, né? É um pouquinho mais só do que Copa do Mundo. Copa do Mundo é de 4 anos. Eles têm conta bancária de 5 e 5. Ele pega a conta bancária com 5, né? Emite cheque para todo mundo. 80 cheques. Aí a conta é encerrada. Encerra a conta, que ele fica aqueles 5 anos do Serasa, pega de novo em outro banco, faz de novo. Então ele fica de 5 em 5 anos. Mas não existe essa previsão. Antigamente existia um cheque, uma conta garantida, muito tempo atrás, não sou dessa época, mas eu ouço falar que o banco garantia até um determinado limite, ele vinha escrito. Cada cheque, por exemplo, se fosse hoje R$50 por folha. Ah, é? Eu sou dessa época. Eu não sou. Então, o banco garantia R$50 por folha. Eu acho que se o cliente ele é Van Gogh, Premier, e tá, Estrela e o que seja, né? Ele tinha que ter a garantia do cheque até um determinado valor, inclusive, mas não um valor irrisório. Vinha impresso na folha do cheque. Então, resumindo, a preocupação do Léo é a seguinte: ele, enquanto comerciante, ele recebe o cheque de uma pessoa, de um cliente. Deposita esse cheque volta sem previsão de fundos. O que ele entende é que o banco deveria ser responsável por essa folha de cheque. A preocupação dele é justa, mas não tem previsão legal. Não tem previsão legal. E o que o doutor Rodrigo lembrou aqui, dizendo que não é da parte dele, o Rodrigo tem 31 anos, né, doutor? 31, eu estou com 44, fazer 45. Realmente eu peguei essa época. Nos cheques antigamente vinha ali embaixo um valor para R$200. Então, até R$200, aquele cheque estava garantido. O comerciante podia pegar, que tendo ou não previsão de fundos, o banco pagava aqueles R$200. Se o comerciante quisesse assumir o risco de pegar um cheque de R$201, acima da garantia do banco, esse cheque o banco não se responsabilizava. Porque antigamente era o tal do cheque, na verdade corria o cheque especial mesmo, né? Hoje o cheque especial é um limite de crédito, tem lá que você pode sacar o dinheiro em cima dele, não é só para cheques. Então se você tem 40 folhas de cheque a R$200, você tem um limite de R$4.000, só poderia ser para pagamento de cheque. Mas hoje o banco aproveita para jogar ali prestação de financiamento, que ele já cobra um juro maior em cima. Aproveita para a pessoa pegar emprestado, né? Que seria a forma rápida de empréstimo, aproveita para pagar contas e etc. E aí gera esse problema, o banco sempre lucrando e o consumidor e o comerciante sempre perdendo. Doutor Rodrigo, precisamos fazer um pequeno intervalo comercial e voltamos em seguida com mais algumas perguntas para o senhor responder. Tá certo? Fique com a gente, eu volto já já. Estamos de volta com o último bloco do programa OAB em Foco. Temos mais 4 perguntas, eu acho, para o doutor Rodrigo. Vamos lá, doutor, podemos passar para a próxima pergunta? Oi, Nelson, estou aqui com a Letícia e Luana, estudantes, e elas também têm uma pergunta a fazer para um de nossos convidados. Produto de monstruário deve ter desconto? Produto de monstruário deve ter desconto? E aí, doutor? Não existe essa previsão legal, mas... É critério do comerciante. O comerciante precisa informar adequadamente o consumidor de que esse produto é do monstruário, porque ele pode ter sofrido alguma depreciação nesse período que ele foi exposto ao público, né? Então ele precisa cientificar o consumidor de que está sendo vendido um produto nessas condições, para que o consumidor tenha o livre-arbítrio de optar ou não por ele. É prática do mercado dar um desconto. E é prática do consumidor também pedir, mas não é a obrigatoriedade legal nesse ponto, não. Para você ver, né, doutor Rodrigo, vou falar agora uma experiência pessoal, eu tive na Europa um tempo atrás aí, e você vê a postura dos comerciantes. Lá é comum, tipo na Alemanha, Holanda, onde é um pouquinho lá. É comum ser o seguinte:
Você faz a compra de uma determinada roupa, você guarda a sua nota fiscal. Uma semana depois, se você voltar lá e dizer assim, olha, eu não gostei dessa roupa, me arrependi. Basta isso, junto com a nota fiscal, e o comerciante vai lá e pega a roupa de volta e te devolve o dinheiro, não é vale. Vale uma outra... Não, te devolve o dinheiro. O que acontece? Esse comerciante pega essa roupa que já foi usada, vamos imaginar um tênis. Você usou o tênis. A pessoa nem lava o tênis, ela vai com o tênis sujo, meu. Olha, não gostei desse tênis, não é confortável, está me incomodando o pé. O comerciante vai lá, pega aquele tênis e coloca ele no mostruário, sujo, para que o próximo comprador saiba que aquele tênis já foi usado. Eles não vão lá e lavam o tênis para tentar passar a ideia de que é um tênis novo, não. Eles botam aquele tênis, olha, esse tênis já foi vendido e foi devolvido e ele está por um preço mais barato. Você vê a cultura, né? A cultura. Mas então, aqui se tiver isso, vai... não vai dar certo. Mas sabe por que não acontece? Porque o próprio consumidor abusa um pouco. Não, sabe o que aconteceu lá, doutor? Eu vou lhe ser sincero, eu estava com um grupo de brasileiros, até um grupo mais jovem, e quando eles perceberam isso, olha, pasmem, é a verdade, tá? Um determinado grupo desses que estavam comigo, umas 4 ou 5 pessoas, iam para as lojas, compravam roupas caríssimas, iam para festas e no dia seguinte, não gostei, quero meu dinheiro de volta. Comprava casaco de 400, 500 dólares e no dia seguinte devolvia o casaco e pegava o dinheiro de volta. Aqui ia acontecer só isso. Só ia acontecer isso. Então, realmente. Podemos passar para outra pergunta? Sim. Vamos lá, por favor. Olá, Nelson. Estou aqui com a Celi, que é contadora, que tem uma pergunta para fazer para um de nossos convidados. O comerciante pode se recusar a receber meu cheque como pagamento? Porque eu fui a uma loja pagar uma prestação e ele se recusou a aceitar o meu cheque porque eu não tinha 10 anos de conta. 10 anos. É o critério dele, né? Tá errado. Esse critério está errado. Na verdade, ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. E não existe nenhuma lei que diga que ninguém tem que aceitar cheque. Também não tem que aceitar cartão. Só como são coisas o uso e costume do mercado é que se aceite cheque, é que se aceite cartões, ele precisaria, o consumidor precisa, o fornecedor precisaria estampar lá na empresa, não aceitamos cheques, não aceitamos cartões de crédito, cartões de débito. Ou só aceitamos cheques com clientes de mais de 10 anos de conta. Não, mas aí mesmo que ele exponha isso, essa cláusula tem sido considerada abusiva pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e por todos os tribunais, porque ele não pode exigir esse tipo de condição. Ele pode expor o consumidor, o cliente, a um cadastro, fazer uma verificação prévia daquela situação cadastral, se ele tem apontamento no Serasa, no CCF, que a gente falou, todos os órgãos, de SPC e etc. E não é esse o critério, esse critério não pode ser válido. Já houve casos até aqui em Teresópolis de empresas que foram condenadas ao pagamento de indenização por danos morais em situações como essas. Essa situação não é clara, ainda que tivesse sido divulgado. Ele tem que fazer um cadastro e avaliar. Fora isso, não pode ser por esse critério. O judiciário tem entendido como abusivo. Para você ver a beleza do direito, né? O direito é uma coisa viva. A verdade de hoje pode não ser a verdade de amanhã e o que não é verdade hoje pode passar a ser verdade no futuro. Eu, particularmente, já tive vários comércios aqui em Teresópolis, eu defendo a ideia de que dentro da sua casa você pode criar sua própria regra, desde que ela fique clara. Se os tribunais entendem de forma diferente, a gente tem que se curvar para os tribunais em parte, porque o papel do advogado também é modificar o entendimento dos tribunais. Recorrer, trabalhar contra isso. Né? Trabalhar contra isso, né? Mas vamos para outra pergunta. Olá, Nelson. Estou aqui com Marco Aurélio, empresário, e ele tem uma pergunta a fazer para um de nossos convidados. Por favor, eu gostaria de saber se uma pessoa que emite um cheque sem fundo com conta conjunta, eu gostaria de saber se os dois nomes vão para o SPC. O Marquinho, ele trabalhando na Neoderm, né? Essa pessoa que está fazendo a entrevista é a Natália, estudante de Direito, trabalha com a gente na produção do programa e trabalha na Neoderm também. Foi engraçado que ela... Entrevistou o chefe. Vou lá entrevistar meu patrãozinho. Obrigado, Marquinhos, pela colaboração. Vamos lá, doutor. E parabéns por ele autorizar que ela tenha essa mobilidade também, né? Para poder ajudar a gente aqui. Mas a pergunta dele é uma pergunta muito interessante, porque é mais uma coisa nova do direito, né? Porque os casais têm geralmente conta conjunta, às vezes mãe e filho, né?
o mais comum é isso, entre em casa, né? Ter as contas conjuntas. Então o que acontece? Um deles se descontrola e emite um cheque sem fundo. Você não pode responsabilizar o inocente, né? Como seria trazendo para o direito penal, né? Não poderia penalizar um inocente pela condição do culpado. Então os tribunais hoje já vêm entendendo que só pode incluir no Serasa aquele emitente do cheque propriamente dito sem fundo. Né? Até em situações como, por exemplo, se você não é nem pela emissão do cheque sem fundo, digamos que a pessoa tem um cheque especial, um limite de cheque especial, e utilizou, mas só uma pessoa ficou utilizando aquele valor do cheque especial. Às vezes o banco negativa os dois por aquele saldo insuficiente. E também não pode, ele tem que negativar só aquele que utilizou efetivamente. E no caso do cheque da conta conjunta é pacífico. Se acontecer, é judiciário direto e até a indenização por dano moral em favor daquele que não colaborou, não contribuiu para a emissão do cheque sem fundo. Tá certo. Acho que ficou claro, né? Podemos passar para a última pergunta hoje? Vamos lá. Oi, Nelson, estou aqui com a Arlinda, auxiliar de laboratório, e ela tem uma pergunta a fazer para os nossos convidados. Por quanto tempo meu nome pode ficar inscrito no SPCU Serasa? A Arlinda também é funcionária na Delderm, trabalha com a Natália também. A pergunta dela é fácil da gente explicar, doutor, porque existe uma consciência pública aí rolando, girando, de que hoje os cadastros teriam 3 anos e não 5 como era. Então, é 3 ou é 5? 5 anos. Já se formou o entendimento de que é 5 anos. Essa modificação, essa tentativa de modificação foi quando entrou em vigor o novo Código Civil, que trouxe o prazo de cobrança para 3 anos. Mas isso é outra situação e foi pacificado que são 5 anos o prazo para inclusão no Serasa. Só que tem que explicar o seguinte, esse prazo, essa dívida, ele fica num cadastro público do Serasa por 5 anos. Nada impede que aquela instituição credora fique com aquele cadastro interno por tempo indeterminado. É o critério dele. Né? Por exemplo, você tem uma Ele conta... Ele não pode propagar essa informação. Você tem uma conta, exatamente. Você tem uma conta no banco A. Aí o banco não fez ação de cobrança, não fez nada e passou o prazo, baixou aquela negativação. Se depois você for querer ter crédito for procurar crédito naquele próprio banco A, ele não vai dar. Não, tem uma situação mais clara de explicar. Exemplo, nós temos o Banco Itaú. Você é cliente do Banco Itaú. Aí no Banco Itaú você ficou inadimplente, teve seu nome registrado em cadastro de proteção ao crédito, passou-se os 5 anos e você teve seu nome limpo, vamos dizer assim. Aí você foi e abriu conta no Santander. Não tem nada a ver com o Itaú. Sim. Tá, você comprou lá do Santander. Vamos fazer diferente. Você tinha no Real, esquece o Itaú, você tinha no Real. No Real você ficou inadimplente, teve seu nome escrito no cadastro. Passou os 5 anos, seu nome saiu do cadastro. Você foi no Santander e abriu uma conta. Tinha crédito normal. Crédito normal. Aí o Santander vai e compra o Banco Real, que foi o que aconteceu. O Santander, ao comprar o Banco Real, comprou o histórico do Banco Real também. E lá ele descobre que você estava inadimplente com aquela empresa que ele acabou de comprar. E aí ele vai e cria critérios para essa sua nova conta que você tinha no Santander. Isso é fato. Eu tenho clientes assim. A pessoa não tinha nada a ver, abrir um conta em outro banco, e agora perdeu o cheque especial, teve seu crédito restrito, em função de uma conta que ele tinha nesse banco que foi comprado pela essa nova instituição financeira. Mas o judiciário ainda não se pronunciou a respeito disso, mas cabe a gente levar essas situações para o judiciário. Mas se fosse, por exemplo, no próprio Banco Real, a pessoa não poderia buscar crédito e o Banco Real estaria coberto de razão de dar. Agora no Santander. E revogar um crédito já existente por conta de uma dívida já prescrita, aí é questionável. Bastante questionável. Agora, uma outra situação é que pode ficar 5 anos. Há empresas que, mesmo passados 5 anos, mantêm essa negativação. Aí você pode buscar a tutela jurisdicional para que o judiciário faça com que o banco ou aquela empresa que negativou faça abaixo daquela inscrição no Serasa e até uma indenização por dano moral. Lógico que essa indenização nessa situação geralmente é abaixo, porque a pessoa confessa que deve, só diz que o prazo já passou. Aí ele vai receber uma quantia bem inferior, né? Doutor Rodrigo, só tenho que agradecer a sua nova participação, né? Já falamos, ele participou aqui
no programa anterior. E agradecer novamente o senhor estar aqui hoje, esclarecendo essas dúvidas. Em breve estaremos entrando em contato com o senhor venha novamente, tá certo? Suas considerações finais, tem alguma coisa que o senhor queira pontuar? Não, eu também só posso agradecer, né, e parabenizar essa equipe composta pelo nosso presidente da Comissão de Imprensa e Divulgação, né, que é o Dr. Nelson Filho, que vem desempenhando brilhantemente esse papel, acompanhado aí das nossas... Hoje, não, tem o Dr. Elion também está presente, mas das nossas colegas aí, futuras colegas, e dos colegas, dos doutores também, né? Os alunos em geral, fazendo esse papel de divulgação do direito, da profissão da advocacia, da ética, da moral, e dizer que a gente está sempre à disposição para falar do que for necessário, que é um assunto que a gente gosta muito, essa área do consumidor, né? Deu para ver que o senhor fala com fluência. Não, a gente são alguns anos já trabalhando nisso, e foi o melhor presente de aniversário que eu ganhei, que é a lei do dia do meu aniversário, 11 de setembro de 1990. Eu tinha 12 anos quando ganhei o presente, mas não sabia que ia ser tão útil no futuro, né? Tá certo. Só agradeço, obrigado. Então, obrigado, doutor. Agora vamos ter que encerrar o programa OAB em Foco de hoje, deixando alguns agradecimentos e recados. Criamos um site, www.oabemfoco.com.br. Acesse o site, lá você vai ver uma galeria de fotos, com as fotos dos nossos programas. Em breve teremos uma galeria de vídeos e algumas matérias. Então acesse que está bem legal. Nós estamos agora planejando, em breve nós teremos um jornalzinho também, em papel, o OAB em Foco, que vai reproduzir as matérias que nós estamos, as entrevistas que nós estamos fazendo aqui. Vai ser mais uma realização da 13ª subseção. E para isso nós contamos com a colaboração do Alessandro Nogueira, que é maestro, inclusive, repórter, jornalista, já trabalhou em vários jornais aqui mesmo de comunicação de Teresópolis, e nós acabamos encampando ele aqui no programa OAB em Foco. Por hoje nós vamos ficar por aqui, vou deixar nosso e-mail de contato. Nosso e-mail agora é contato.oabemfoco.com. Desculpa, contato@oabemfoco.com. Mande seu e-mail, dê sua sugestão, estamos aqui esperando. Eu sou Nelson Filho, esse é o programa OAB em Foco. Até o próximo programa.